Se reuniu, escolhemos o tema, eu, ela e a Patrícia. É velhinho, viu, João Vitor? O mecânico não conseguiu consertar o carro antes, Pai Celestial. Nesse momento estamos aqui em Tua presença, Senhor, que Tu possa, Senhor, aparecer e nós diminuirmos. Que nós sejamos, Senhor, instrumento Teu, aqui na AVEC, onde nós formos, Senhor, trabalho, colégio, onde nós formos, que nós possamos ser boca, Senhor, Tua boca aqui nessa terra. Que possamos, Senhor, ser bênção na vida de outras pessoas. Irmãos, nesta tarde, eu quero falar sobre as promessas. E nós sabemos que uma das grandes promessas que a Bíblia fala para nós é salvação. Mas nessa tarde eu quero falar justamente a promessa que Deus fez na vida de Abraão. E eu tenho vivido as promessas do Senhor na minha vida. O primeiro tema que nós tínhamos escolhido era perseverança. Aí, na continuação do dia, aí Deus começou a falar sobre promessa. E essa promessa vem ardendo desde o sábado, quando o João Vitor mandou a gente escolher a equipe, formar a equipe, as promessas de Deus. E as promessas de Deus, gente, ela tem um tempo para Deus cumprir. Mas às vezes a gente fica tão ansioso, tão preocupado, que a gente passa até a desanimar diante das promessas. E uma promessa que eu tenho vivido bem presente, eu quero compartilhar com vocês, eu senti de Deus compartilhar, porque nós somos uma família, a igreja é uma família, e muitas vezes nós recebemos uma bênção do Senhor e guardamos só para nós. E essa semana eu estava compartilhando essa bênção com uma pessoa lá do meu trabalho, e ela foi muito edificada. E eu disse assim, Senhor, pois eu vou compartilhar, porque muitas vezes o que nós estamos passando, outra pessoa está passando a mesma coisa. E em dezembro, quando eu fui passar ano novo lá no Jardim Getsemane com a nossa igreja videira, Deus usou uma irmã que eu nunca tinha visto para falar que Deus estava me entregando uma chave. E eu até brinquei com ela, irmão, o marido está vindo junto, comecei a rir. Mas só que naquele momento eu criei na promessa, porque eu estava orando a Deus pedindo um lugar para mim morar, porque eu sempre morei com as pessoas, e é muito bom você morar com alguém, a companhia, mas só que você muitas vezes acaba incomodando. Então eu vim orando, e quando ela prometeu, eu confiei, fiquei orando e tudo. Então quando foi em janeiro, mas Deus já sabia tudo. Ela disse assim, mas eu tenho duas notícias para te dar. Uma que eu vou aumentar o aluguel e outra que eu vou ter até dezembro para sair, para você conseguir um lugar para ti. Tudo bem. Aí deixei passar e comecei orando. Gente, é incrível. Dentro de 3 meses, Deus me deu o meu lar com tudo dentro. A única coisa que eu comprei para agora, eu já tive o guarda-roupa, a única coisa que eu comprei foi a geladeira, que Deus usou pessoas para me abençoar. E um dia, quando eu comecei a ler esse texto de Gênesis, se vocês quiserem abrir, fica à vontade, Gênesis 21, quando Deus apareceu para Sara e prometeu que ia dar um filho. E naquele momento ela até quis sorrir, mas ela acreditou, ele é Abraão. Mas só que eles, como seres humanos, acabaram querendo atrapalhar a promessa que Deus havia feito. Porque Deus falou para Abraão que ele iria ser pai de um filho e pai de multidões. E na nossa vida existem várias promessas, mas devido à nossa ansiedade, muitas vezes, porque o ser humano, ele quer as coisas na hora dele. Muitas vezes nós não sabemos esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus pode ser um mês, um ano. Então o tempo da promessa, a nossa vida, muitas vezes torna nós até a desanimar. Mas então Deus cumpriu a promessa de Abraão. Quando Deus falou, visitou ali, né? Gênesis a partir do versículo 21. Capítulo 21 e versículo 1 fala, né? E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então, Deus falou que ia dar um filho a Abraão, e Deus cumpriu. E na vida de vocês, e na minha vida também é assim. Deus tem promessa. Qual é a promessa? Promessa de salvação, promessa de dar algo material, mas nós não podemos ficar focados na promessa, porque a promessa, na hora que for para cumprir, Deus cumpre. O único trabalho que nós devemos fazer é descansar no Senhor, confiar. E quando Deus me fez aquela promessa ali em dezembro, virada de ano, e eu estava passando por um momento difícil. Eu estava bem com a mulher que eu morava na casa e tudo, mas o Senhor já estava prevendo o meu futuro. Então ela me deu até dezembro, mas o Senhor, filho, eu vou fazer antes de dezembro, porque eu sou Deus na sua vida. Então a nossa vida também é assim. Muitas vezes o Senhor nos faz promessas, nós ficamos, Senhor, mas quando é? Uma coisa eu digo, vamos confiar no Senhor. Se o Senhor prometeu que vai salvar a nossa família, Ele vai. E todo dia eu peço e creio. E onde eu estava até ouvindo uma ministração sobre... O pregador estava pregando ali, ministrando sobre a brecha. Aquele versículo que fala, então assim, se Deus lhe prometeu, falar que nele, se coloque na brecha, que na hora o Senhor vai cumprir todas as promessas que Ele tem feito na nossa vida. E também lá em Romanos capítulo 4, versículo 20, fala que Abraão não
não duvidou, e durante todo esse tempo ele ficou dando glória ao Deus, porque o nosso Deus, ele é poderoso para cumprir todas as promessas. E também lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, fala, como está escrito, ó, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem prometido para nós. Então só cabe a nós confiarmos e esperarmos, porque a promessa do Senhor é tremenda. E quando ele promete, ele se responsabiliza, não importa o que ele tem prometido. E todas as promessas materiais vão se cumprir. E a gente sabe, nós sabemos que quando ele prometeu a Abraão, e a Sara até que quis atrapalhar e atrapalhou um pouco, né? Porque devido à desobediência de Abraão e Sara, a promessa retardou um pouco, né? Porque ela acabou dando a Sara para Agar, dando a Agar para Abraão como esposa, e a gente sabe que a promessa demorou um pouco, mas foi devido à obediência. E Deus quer de nós simplesmente obediência e adoração, para que a promessa possa se cumprir. Porque as promessas de Deus não voltam vazias. E também lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos, o seu poder que opera em nós. E é isso que Deus tem feito na nossa vida. Deus tem feito promessa. Deus tem feito promessa que vai salvar a nossa família. Deus tem feito promessa que vai nos dar algo material. Mas a única coisa que nós devemos fazer é simplesmente confiar no Senhor. As promessas de Deus são infinitamente mais. E eu tenho vivido as promessas do Senhor. E vocês também vão viver, sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso, gente. Se eu fosse contar as promessas do Senhor ter feito na minha vida, e Ele tem cumprido uma por uma. E isso não é porque eu mereço, não. É porque Deus é amor. E Ele não me ama mais que... Ele não ama a mim mais do que vocês, não. Como a irmã falou, né? Que Ele deu a sua própria vida por amor a nós. Então, se Ele fez isso, Ele vai fazer na vida de cada um de vocês. E que o Senhor possa nos ensinar a confiar, nos ensinar a esperar nele. Porque muitas vezes a gente fica esperando, Senhor, mas cadê a promessa? E eu estava ouvindo a ministração uma vez que falava que a promessa passa pelo teste do tempo. E é justamente esse tempo que muitas vezes nós não queremos esperar. O tempo do Senhor. É muito difícil, gente. A gente muitas vezes está esperando algo do Senhor, mas só que nós devemos simplesmente adorar. A adoração move o coração do Senhor para que a promessa na hora se cumpra. E quando eu soube as promessas do Senhor, né, foi passando. E se eu fosse contar, gente, 10 minutos é pouco. Porque desde quando eu cheguei aqui há 13 anos em Fortaleza, que o Senhor tem me feito promessa e Ele tem cumprido cada uma. Mas só que uma coisa eu tenho falado para o Senhor, Senhor, não me deixe viver focado nas promessas, eu quero viver simplesmente focado a Ti. Porque a maior promessa que nós temos na nossa vida, tudo bem que é promessa material que Deus tem nos feito, mas a maior promessa que nós devemos ter no nosso coração a cada dia e lutar por ela é a nossa salvação. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Essa é uma das maiores promessas. E a promessa que Deus tem a Abraão, como nós fazemos para os nossos dias atuais, é promessa de dar um filho. Então, qual é a promessa que você está esperando nessa tarde? O que Deus tem prometido a você? Muitas vezes, o que tem acontecido com nós durante esse tempo de espera? Uma coisa eu quero falar para vocês nessa tarde, que a única coisa que nós devemos fazer, Senhor, me ensine a confiar em Ti, me ensine a esperar o que Tu tem me prometido nessa tarde, porque na hora o Senhor irá cumprir todas as promessas. E uma coisa que me leva sempre à lembrança é que quando Elias morreu, né, que Eliseu foi o sucessor dele, e uma das coisas que ele pediu, Senhor, que eu venha ter em dobro. E a menina até, as pessoas costumam até brincar, alguns pregadores, que faltava uma promessa, que foi justamente quando ele morreu, que colocaram ele na cova e aquele morto ressuscitou, aquele soldado. Então, não importa o tempo que nós vamos ter que esperar, as promessas do Senhor vão cumprir na nossa vida. E que nessa tarde o Senhor possa nos abençoar poderosamente. E eu profetizo sobre a vida de vocês paz, calma e tranquilidade para esperar as promessas do Senhor na vida de vocês. E a promessa maior que nessa tarde eu quero frisar é a nossa salvação, nós na nossa casa. E nós sabemos que não resta mais muito tempo. E assim como Deus cumpriu na vida de Abraão, após a sua velhice, que Abraão tinha quase 100 anos, quando Deus lhe concedeu Isaac,
ele e a Sara, Deus vai cumprir na nossa vida, porque as promessas do Senhor não voltam vazia, as promessas do Senhor não falham, Deus vai cumprir uma por uma, e uma das promessas que Ele vai cumprir muito em breve na nossa vida e na nossa família é a nossa salvação. Que Deus nos abençoe. Amém.